Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui, Isaac Pereira Gonçalves e Valdiane de Moura Silva, e a gente vai falar um pouquinho sobre este livrinho aqui, Senhora, de José de Alencar, né? Um romance de José de Alencar. E a gente vai trazer algumas informações sobre esse livrinho para vocês, né? Espero que vocês entendam a explicação, a gente vai adentrar a obra, vai ser uma explicação, uma explanação bem interessante. Vamos lá. Então, primeiramente, a gente vai falar sobre o título, o autor e o ano de publicação. O título Senhora é um romance de José de Alencar, né, como eu já falei, e ele foi um autor muito importante, responsável aí por incentivar e também por firmar essa consciência literária nacional nos leitores na época. Então, ele foi um precursor na literatura brasileira, um romântico mesmo, deixou uma vasta obra, mesmo tendo morrido aos 48 anos, mas deixou uma vasta obra. Ele nasceu em Messejana, no Ceará, em 1829, e a sua obra, né, sua vasta obra é dividida em 4 categorias. Ele fez romances históricos, regionalistas, indianistas e também urbanos. Nessa categoria entra o romance Senhora e também outros romances como Lucília, e outros títulos, né? E foi publicado o livro Senhora em 1875, né? Então a gente vai agora ver como foi esse contexto histórico. Vamos lá. Exatamente. Olá, eu sou Valdiane Moura, como Isaac falou, vou falar para vocês um pouco sobre em que contexto surgiu Senhora. Senhora é um livro do século XIX, metade do século XIX, surgiu no período do Romantismo e é a mesma época do autor José de Alencar. Então, é uma história que ele escreveu contemporânea à época em que ele vivia, durante o Segundo Reinado, ainda, né? Ainda no Brasil tínhamos o Segundo Reinado, então foi sobre esse contexto que Senhora surgiu na escola do romantismo. Então, a gente vai encontrar aqui no livro Senhora muitas características românticas, descrições, idealização da mulher. É um livro com muitas dessas características. E por ser um livro contemporâneo à época do autor, relatava muito dos costumes da época. Relatava, mostrava a elite carioca, a elite do Rio de Janeiro. A gente vai abordar sobre isso um pouco mais na frente. E aí, com vocês agora, Isaac vai falar um pouco mais do prefácio da obra Senhora. Sim, vamos lá. Agora a gente vai para o prefácio, né, que é um ponto bem importante de ser abordado em um livro, bem importante da gente ter essa atenção ao prefácio, como a gente vem estudando na disciplina, né, em que a gente vem cursando o prefácio, ele é um instrumento em que possibilita um contato maior entre o autor e o leitor do texto. Então, vem anteriormente ao texto, e nesse específico de Senhora, foi escrito pelo próprio José de Alencar, né? Porque muitas vezes o prefácio é escrito por uma outra pessoa convidada para escrever, mas no caso de Senhora foi escrito pelo próprio José de Alencar e é curtinho, é apenas uma página. E nele José de Alencar se coloca como um instrumento de dar o valor literário àquela história, porque segundo ele a história ali foi contada por uma outra pessoa. Então José de Alencar ele coloca assim em um trecho que tem no prefácio: o suposto autor não passa rigorosamente de editor. É certo que, tomando a si o encargo de corrigir a forma e dar-lhe um lavor literário, de algum modo apropria-se não a obra, mas o livro. Então, ele se coloca como um instrumento para dar um valor artístico àquela história que lhe foi contada por uma outra pessoa. Então, é bem curtinho o prefácio, e são essas as particularidades que ele apresenta. Agora a gente vai entrar no texto da obra, vai cobrir o enredo, a ambientação, e Valdiane vai falar sobre isso para vocês. Exatamente. Agora a gente vai entender qual o conteúdo dessa obra, o que é que o livro Senhora fala, quem são os personagens, onde é que ela é ambientada. Então, o livro Senhora é uma história de amor entre Aurélia Camargo e Fernando Seixas, que são os protagonistas da história, e relata justamente um casamento por interesse. Por quê? Fernando Seixas era um rapaz humilde,
que se apaixona por Aurélia, também uma moça humilde, filha de costureira, e ambos vivem um romance, um namoro. Mas Fernando abandona Aurélia para conseguir um casamento mais vantajoso para ele, que conseguisse colocar ele na alta sociedade, na elite. Então, ele abandona Aurélia por Adelaide, a moça com a qual ele vai noivar, por conseguir um dote maior, um dote que a Aurélia não poderia pagar por ele. E abandona a Aurélia, deixa ela sozinha, desconsolada. E aí, após isso, a Aurélia fica órfã, sem a mãe dela. Então, acontece a partir daí uma grande reviravolta na vida dela, e aí que vai fazer com que o destino dela e de Fernando se cruzem futuramente, depois desse acontecimento, e é o que vai dar todo o clímax da história, né? A história vai se desenvolver a partir dessa reviravolta que vai acontecer na vida de Aurélia Camargo, que a gente também vai falar um pouquinho mais na frente para vocês. Vou dar esse gostinho de curiosidade para vocês. Sobre a ambientação, a obra ela é ambientada no Rio de Janeiro. Então, o livro ele descreve muito os costumes, né, a cultura do povo do Rio de Janeiro, as festas, os bailes, todos eram ambientados na sociedade carioca, né, fluminense, como também pode ser chamada. Sobre os personagens, nós temos aí como os principais, os protagonistas, Aurélia Camargo e Fernando Seixas, né, que é o casal que vai ser o fio condutor para todo o enredo da obra. Mas nós também temos outros personagens que aparecem, né, e têm um papel importante, como, por exemplo, o tutor, o senhor Lemos. Ele é tio de Aurélia Camargo, mas ele não apareceu, ele não tinha envolvimento com a família antes da morte da mãe dela, né? Mesmo eles sendo irmãos, ele não tinha envolvimento na família, mas após a morte da sua irmã, ele ganhou a tutela da sua sobrinha, né, a Aurélia. Então, ele surge na história a partir desse momento como tutor dela, né? Como se fosse um advogado, resolvendo as coisas para ela sempre. Temos também Dona Firmina, que cuidou de Aurélia quando ela ficou órfã, então a Aurélia chamou Dona Firmina para morar com ela. E temos também a Adelaide, que foi a moça a qual Fernando escolheu ao invés de Aurélia. E esses são os personagens que têm o maior destaque na obra. Temos também Dona Emília, né? Não podemos esquecer Dona Emília, que é a mãe, né, costureira de Aurélia. Temos o irmão dela, que aparece na história apenas como um flashback, e vai mostrar quem é esse irmão dela, o que aconteceu, né, com ele. O pai dela não aparece em vida, porque ela já aparece como uma filha órfã de pai. E esses são um dos personagens, né, que ganham mais destaque na obra. E agora, Isaac vai falar mais para vocês sobre a primeira parte do livro, porque o livro é composto por quatro partes principais, quatro partes, na verdade, que são intituladas, fazendo referência a uma transição financeira, né? Então, por que isso? Justamente porque o livro, a obra, é uma crítica ao casamento por interesse. Então, o autor deixa isso bem esclarecido nos títulos das partes. São quatro partes: o preço, quitação, posse e resgate. Isaac vai começar a falar para vocês sobre a primeira parte, o preço. Exatamente. Agora a gente vai adentrar realmente a obra, falar sobre as quatro partes que compõem essa narrativa. A primeira é o preço, que apresenta a Aurélia já como uma moça rica da alta sociedade, que a gente não sabe ainda sobre a origem humilde dela, porque já apresenta de início ela rica, e Fernando como uma espécie de alpinista social, porque ele tem esse amor pelos luxos, né, da sociedade, pelas riquezas, e também tem a mãe dele e as duas irmãs em que ele precisa dar assistência. Então, ele procura a moça com maior dote para que ele possa se casar, já que nessa sociedade funcionava assim. Então, a Aurélia, ela pede que o seu tutor, o Lemos, que arranje um marido para ela. E é justamente o Fernando que é esse alvo, né? Esse alvo de Aurélia. Porque o leitor não conhece ainda a história anterior que eles tiveram, mas na próxima parte vai conhecer. E aí o Lemos fala com o Fernando aceita quando sabe o valor do dote, que é muito alto, né? Então, e o Fernando, ele pede ali exigências, um adiantamento do dote,
e fica muito animado. Porém, ele não sabe ainda quem é a moça que ele vai se casar, porque o Lemos não revela. Só mais na frente, o Fernando vai saber que é com a Aurélia que ele vai se casar. E aí acontece o casamento, a cerimônia, mas antes que aconteça a lua de mel, a Aurélia, ela joga na cara do Fernando que ele é um interesseiro, se casou pelo dinheiro dela, pelo dote alto dela, que pediu um adiantamento ainda antes do casamento, e pede que ele se sente, porque ela vai lhe contar uma história. E essa história que vai ser abordada na segunda parte, né, quitação. E Valdiane vai falar mais um pouco sobre ela para vocês. Isso, exatamente. Quitação. O que é que nós temos aí nessa parte? Isaac apresentou para vocês a primeira parte, que mostra a Aurélia, uma moça rica, está em busca de um marido. Mas na segunda parte é revelado para o leitor uma outra Aurélia que a gente não conhecia ainda, a Aurélia de origens humildes, filha de costureira, Dona Hermínia, órfã de pai e também que já sofreu a perda do irmão. Ou seja, ela só tinha a mãe dela e a mãe dela só tinha ela. E pensando justamente nisso, a mãe, preocupada com o futuro da filha, quando um dia ela chegasse a faltar, propôs que a filha buscasse um casamento para ela. Então, a Aurélia, pensando nisso, no bem da mãe, para a mãe de poder descansar em paz, sabendo que a filha ia ter alguém por ela, resolveu realmente dar um casamento, aparecendo nas janelas, como era de costume na época. As moças ficavam na janela, vendo os rapazes passar, e ali começavam a flertar, e a partir daí desenvolveu-se um romance. E foi assim que apareceram muitos pretendentes para a Aurélia, porque ela é descrita no livro como uma mulher muito, muito, muito linda. Então, pretendentes não faltavam. Logo, logo ela conseguiu vários. Mas o que ganhou o coração dela foi Fernando Seixas. E aí, ele aparece novamente, Fernando Seixas, né? Ou seja, ela já conhecia ele, mais uma surpresa para o leitor. Ela já conhecia Fernando Seixas. Chegou até a namorar com ele, porque ele se apaixonou por ela e ela igualmente se apaixonou por ele. Mas, infelizmente, né, não deu certo, porque Fernando abandonou a Aurélia para se casar com Adelaide, uma moça que tinha maiores posses, poderia pagar um dote maior por ele, porque casamento naquela época era por dote, ou seja, tinha toda essa questão financeira novamente aí envolvida. E a Aurélia não podia pagar esse dote por ele. E aí se viu abandonada pelo amado, Fernando ali buscando ascender socialmente, dar uma melhor condição de vida para a mãe e para as irmãs. Então abriu mão do amor para o luxo, né? E aí abandona a Aurélia, e a Aurélia se vê abandonada por ele, e depois acaba perdendo a mãe, ou seja, uma grande tragédia na vida dela. Mas aí, após a perda da mãe, ela encontra o avô paterno, e aí recebe uma herança dele, e é daí que a gente entende por que ela se tornou uma jovem muito rica, né, frequentando a alta sociedade, porque ela recebeu a herança do avô paterno dela. E a partir desse acontecimento, a partir dessa reviravolta, é que vai, né, se desenvolver toda a história. Após isso, ela vai se encontrar de novo com o Fernando sobre outras circunstâncias, e aí o romance deles pode voltar a acontecer. Não da forma como se é esperada, né, mas eles se reencontram. Tudo planejado por ela. Essa é a parte do livro onde vai haver esse flashback, e a gente vai entender o que aconteceu com a Aurélia, de onde ela conhecia Fernando, quem era a Aurélia. Então, é a partir daí que o autor faz essa apresentação. Mas aí nós temos, essa parte, ela tem 9 capítulos, mas aí nós temos a terceira parte, de posse, que Isaac vai falar para vocês agora. Isso. A terceira parte, que vai suceder todos esses flashbacks que acontecem na quitação, que é a segunda parte, vai relatar para o leitor como foi a vida de casados de Aurélia e de Fernando. Uma vida, assim, de aparências, né? Vai trazer toda essa ironia. Acredito que seja nessa parte onde a gente percebe mais claramente a crítica social de José de Alencar na obra Senhora. Então, vai dizer como era feito esse jogo de aparências, porque Aurélia e Fernando se comportavam de uma maneira em sociedade
onde tinham pessoas que os rodeavam, diferentemente quando estavam a sós, com desprezo, trocando farpas e tal. Então, vai trazer para o leitor toda essa questão de jogo de aparências que acontecia na sociedade entre Fernando e Aurélia. E acontecem alguns episódios nessa parte, como o dia em que eles vão visitar os amigos que compareceram à cerimônia para agradecer, em que a gente percebe muito bem como acontece esse jogo de aparências quando Fernando e Aurélia estavam rodeados de outras pessoas. E também a Aurélia percebe nessa terceira parte que Fernando não está usando a mobília e nem as roupas que ele ganhou depois que o casamento aconteceu. E aí ela fica muito confusa com aquilo e pede até, pergunta se Fernando quer se divorciar. E Fernando diz que não vai se divorciar, porque ele é uma mercadoria dela, e até por isso é nomeado como posse essa terceira parte, porque Fernando se vê realmente como mercadoria de Aurélia. E acontece isso. E já no finalzinho vai acontecer também que a Aurélia contrata um pintor para pintar os quadros dos rostos de Aurélia e de Fernando, né, deles dois. E aí a gente começa a ver os sentimentos voltarem à tona, essa relação amorosa começa a se desenvolver de uma maneira diferente a partir desse ponto. E aí a gente vai para a quarta e última parte desse romance, que é Resgate, que é onde vai acontecer o desfecho da história. Exatamente, é na quarta parte, composta de 9 capítulos, que a gente vai ver como é que essa história acaba, como é que ela começa, né? Porque aí depois que acaba é só o começo da história deles. Então, Fernando, como vocês viram no capítulo passado, já estava meio que se cansando dessa relação de ser posse de Aurélia. E ele resolveu buscar a liberdade dele. Trabalhou muito para juntar o dinheiro e conseguir comprar assim, a carta de alforria dele, né? Porque ele escolheu a liberdade ao invés do dinheiro. E é a partir daí que o autor já começa a mostrar um novo Fernando para o público, um Fernando que está ali, não está mais tão preocupado com o financeiro, né? Então, talvez o intuito de Aurélia tenha sido ensinar a lição para ele, não sei, vamos. Então, a partir daí, ele chega para a Aurélia e ele diz: olha, eu estou devolvendo o dinheiro que você me comprou em troca da minha liberdade. E é a partir daí que ele mostra a redenção dele para a Aurélia. Pelo menos é assim, essa leitura que a Aurélia faz dele, porque a partir daí ela começa a ter compaixão e ela vê que ele realmente mudou. E era esse o homem por o qual ela tinha se apaixonado. E aí ela vê que vale a pena realmente dar outra chance para ele e eles viverem um casamento de verdade. E é a partir daí que o casamento se consome. Então, essa quarta parte mostra o resgate do casamento, o resgate de Fernando, que se transformou em um novo homem, e o resgate de Aurélia, que voltou a ser aquela moça do começo do livro, do segundo capítulo, porque a gente conheceu aí meio que duas Aurélias, né? Uma mais fria, buscando vingança, e a outra apaixonada, buscando amor. Então, o final do livro se concretiza com a redenção dos dois, Aurélia e Fernando. Exatamente. E essas 4 partes que compõem essa narrativa, cada uma com sua especificidade, contando de uma forma ímpar que José de Alencar tem de contar toda essa trama de Aurélia e Fernando. Então, é uma leitura muito agradável, uma leitura também de crítica social, né? Que alguns autores até destacam que Senhora possui alguns traços até do realismo também, mesmo sendo uma obra romântica, né? Por causa da crítica social que traz. Exatamente. Ela traz traços fortíssimos do romantismo, mais essa questão da crítica social, já tem um pezinho ali na escola literária que sucedeu o romantismo, que é o realismo. Então, muitos autores tratam dessa forma. E é interessante a gente buscar essas duas visões, porque realmente é o que o livro traz para a gente. Essas duas possibilidades. É um livro do romantismo, que traz idealização da mulher, inúmeras descrições, porque você vai encontrar no livro de Senhora páginas e mais páginas descrevendo um único cenário, porque tem muito essa questão do detalhe. É uma obra que não nega ser romântica, mas que traz sim a crítica social do casamento
porque foi na época, o livro foi escrito na época que José de Alencar vivia e vivenciava aquilo, então ele trouxe a realidade dele para o livro, a questão do casamento, por interesse. Exatamente. E só para fechar essa abordagem sobre o livro Senhora de José de Alencar, eu gostaria de passar para vocês alguns materiais, algumas dicas de materiais que podem ser consultados para quem deseja se aprofundar nessas temáticas, tanto no romantismo quanto especificamente na obra. Para se aprofundar no romantismo, a gente tem esse livrozinho laranja aqui, do Alfredo Bozzi, que é A História Concisa da Literatura Brasileira, em que vai falar do romantismo, vai falar de todos os autores, das temáticas, das características, do período histórico. Então, é muito interessante e é muito completo esse livro, para quem quer se aprofundar no romantismo. Já para quem quer se aprofundar na própria obra que a gente abordou aqui, tem o livro que fala sobre essa obra, que é do Antônio Cândido, Literatura e Sociedade, que vai abordar as interferências que as convenções sociais vão causar dentro da narrativa. E eu acho isso muito importante. E eu trouxe até um trecho para apresentar para vocês sobre como o Antônio Cândido ele aborda essa temática. O próprio assunto repousa sobre condições sociais que é preciso compreender e identificar, a fim de penetrar no significado. Trata-se da compra de um marido, e teremos dado um passo adiante se refletirmos que essa compra tem um sentido social simbólico, pois é, ao mesmo tempo, representação e desmascaramento de costumes vigentes na época. Então, Antônio Cândido traz toda essa crítica social, ele vai abordar, vai refletir, vai discorrer sobre como o social está presente nessa obra e como ele é o fio condutor dessa história, né, já que influencia em todas as partes. Então, é muito importante para quem quiser se aprofundar na obra, e eu indico essa leitura para vocês. E é isso, a gente vai ficando por aqui, né, com essa abordagem da obra Senhora, e esperamos que vocês tenham aprendido, tenham identificado as diferenças entre as quatro partes, tenham aprendido sobre o romantismo, sobre as características do romantismo que estão presentes na obra. E aqui a gente se despede, esperando que vocês tenham gostado. Isso mesmo. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Espero que esse vídeo contribua de alguma forma com o seu aprendizado. E não deixe de ler. Senhora, é um livro que vale muito a pena, principalmente para quem gosta de livros românticos, do romantismo mesmo.